Muito boa noite, oração, ação, chamando, congregando os amigos, os irmãos, os estranhos a se tornarem próximos, os próximos a se tornarem amigos, os amigos a se tornarem irmãos. Não é apenas dizendo Pai Nosso que nós nos faremos irmãos uns aos outros. É praticando a fraternidade, palavra que vem de fratello. Fratello que quer dizer irmãos, que nos fazemos irmãos. Por isso Jesus ensinou a servirmos uns aos outros. Que primeiro entre nós será aquele que mais servir, que ele mesmo esteve entre nós como aquele que serve. Irmanemo-nos, confraternizemo-nos, sendo úteis uns aos outros. É o convite de Jesus, é o convite que fazemos aqui. Que todos nós, aqui reunidos, nos coloquemos como irmãos daqueles que sempre tentaram nos influenciar para o bem e que sempre enfrentaram a nossa própria resistência. Festejam eles, devemos festejar nós, que agora estejamos nos abrindo, estejamos procurando o bem. Muito bom que você esteja aqui, muito bom que eles estejam aqui. Façamo-nos irmãos pelo estudo. Não é forte o coleguismo daqueles que estudaram juntos? Façamo-nos irmãos pela expansão, pelo crescimento. É marcante a amizade entre aqueles que aprenderam, que se expandiram juntos. Façamo-nos irmãos servindo, porque servir é fazermos-nos irmãos com outros que servem, fazendo de irmãos os que são servidos. Porque o serviço é uma cadeia, é uma corrente, é uma fraternidade que começa com Jesus, começa com Deus talvez, que é amor, e que vai nos irmanando. Porque assim como numa família, assim como na vida, as pessoas não são irmãs apenas porque compartilham de carga genética parecida, porque tem genitor e genitora em comum. Isso não dá uma verdadeira irmandade entre os seres. Há tantos irmãos, a começar por Caim e Abel, que não se sentiam, que não se fizeram irmãos. Mas a verdadeira fraternidade se dá pela preocupação, por colocar-se no lugar do outro, por sacrificar-se pelo outro, por servir. Seja útil ao maior número de pessoas que você conseguir. Seja útil ao maior número de seres, porque isso abrange também animais, plantas, minerais, coisas. Sirva, porque no fundo de tudo, tudo que existe, há Deus, ao princípio espiritual. A nossa evolução vai do átomo ao arcanjo.
façamo-nos porque somos irmãos pela fraternidade, pela compaixão, pelo serviço. Muito bom. Hoje vamos estudar aqui nesse capítulo 2 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 2, que tem por título Lei de Adoração. Estamos no item Sacrifícios, perguntas nas quais fomos estudando através das perguntas de Kardec e das respostas dos espíritos de luz sobre os sacrifícios humanos. E hoje vamos pensar nas práticas que a humanidade tem tido, nas práticas que os que se proclamam cristãos têm tido para disseminar o Cristo. Como temos disseminado o Cristo, como podemos disseminar o Cristo. A história é tão forte, tão enfática, não é? A título de disseminar o Cristo, de proteger o Cristo, fizemos o que ao longo da história? Guerras, inquisições, conversões forçadas de judeus, de aborígenes. Matamos na perseguição aos paranormais e aos médiuns a título de proteção do Cristo. O que temos feito tem ajudado a disseminar o Cristo, tem ajudado a disseminar Deus, o Deus revelado por Jesus, que é um Deus de amor? Vamos pensar a respeito disso, questão 671, em que Kardec pergunta assim: o que devemos pensar das chamadas guerras santas? Para agradar a Deus, os povos fanáticos exterminam o maior número possível dos que não compartilham de suas crenças. Esse procedimento não parece se originar do mesmo sentimento que animava os povos primitivos quando sacrificavam seus semelhantes, quando sacrificavam seus inimigos? Há quantos milênios não estamos dando vazão aos lados mais sombrios nossos e proclamando que são atos de luz, que são atos de Deus? Por quantos milênios fizemos isso? Por quantos profetas fizemos isso? Quanto ainda estamos fazendo? Crimes, assassinatos, guerras, torturas, perseguições. O próprio Cristo foi perseguido por pessoas em nome de Deus, algumas delas francamente falsas, interesseiras, mentirosas, mas algumas francamente convencidas, autoconvencidas de estarem perseguindo, julgando, matando Jesus em nome de Deus. Paulo de Tarso é figura exemplar nesse sentido, que você pode conhecer lendo Atos dos Apóstolos, relatos fartos a respeito de diversos apóstolos e especialmente de Paulo de Tarso, e conhecer
conhecer em detalhes a vida de Paulo no maravilhoso livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, através da autoria espiritual de Emmanuel. Há uma pergunta de uma música cantada por Marisa Monte que questiona: o que a gente não faz por amor? E a história do cristianismo, assim como de diversas outras religiões, o que não se faz por Maomé? É a mesma pergunta. O que não se faz em nome de Jesus, em nome de Deus? O que não se faz por amor? Nós que vivemos essa época onde maridos cujas mulheres decidiram encerrar as relações cometem o feminicídio, assassinando por amor, devemos nos questionar em muitos sentidos o que nós temos feito por amor, inclusive no campo religioso. A resposta dos Espíritos é muito interessante e diz assim: os que agem assim, matando o maior número de pessoas que pensam diferente, em nome de Deus, estão envolvidos pela ação de maus espíritos, endemoniados em nome de Deus. É um paradoxo completo, não é? E ao guerrearem com seus semelhantes, estão indo contra a vontade de Deus, obviamente, que manda o homem amar ao próximo como a si mesmo. Todas as religiões, ou melhor, todos os povos, adoram um mesmo Deus. Seja qual for o nome que lhe deem. Então, por que fazer uma guerra de extermínio entre si, só porque a religião de um é diferente da religião do outro, ou porque ainda não alcançou o progresso da religião dos povos esclarecidos? Na verdade, as guerras têm intenções explícitas e intenções secretas. Nas intenções secretas, há o interesse financeiro, o interesse econômico quase sempre regendo tudo. Os interesses secretos de uma guerra às vezes almejam até esposas de reis vizinhos, filhas. A história é farta para dar motivos muito mesquinhos às chamadas guerras santas. Os povos, continuam os espíritos na resposta, não devem ser condenados por não acreditarem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que o Pai enviou. Quase sempre, a motivação religiosa para as guerras é apenas uma mentira, uma ideologia, uma motivação que os agentes das guerras apresentam para encobrir seus interesses inconfessáveis, interesseiros, criminosos.
Nós que temos sido ludibriados, nós que temos sido, quem sabe, entre os manipuladores, precisamos perceber que os povos não devem ser condenados por não acreditarem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que o Pai enviou, ou seja, Jesus. Sobretudo aqueles que não o viram e não testemunharam seus atos. E como querer que eles acreditem nessa palavra de paz do Mestre quando são procurados de espada em punho? Eles precisam ser esclarecidos e devemos procurar fazer com que conheçam os ensinamentos do Cristo pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. A maioria dos encarnados não acredita nas comunicações que nós, espíritos, temos com certos homens. Como querem que estranhos acreditem nas palavras que estão dizendo, quando desmentem com atos os ensinamentos que pregam? Não há força maior para disseminar Jesus que a atitude, que a paz, que o amor que ele disseminou. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Nós que nos angustiamos, muitos de nós se angustiam por parentes céticos, por filhos antirreligiosos, por cônjuges materialistas. Quando vamos e convenhamos, eles têm muitos motivos para serem contrários às religiões. Tal é a multidão dos erros, dos crimes cometidos em nome de Deus. Se e quando, porém, você que se angustia por seus amigos, seus cônjuges, seus filhos serem céticos, serem materialistas, quando eles enxergarem em você uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa solidária, uma pessoa fraterna, uma pessoa que se interessa pelo bem de todos, um autêntico servidor do amor, ele vai perceber que a grande divisão, ele vai conquistar a grande lucidez que todos nós precisamos. Porque em todas as instituições, em todas as doutrinas, existe um aspecto humano, existe um aspecto divino. Na arte, no comportamento humano, nas instituições. Nós precisamos, cabe a nós discernir. Se você ama um cônjuge, ama um filho, ama um amigo, mas venera nele a máscara, o ego, você está amando o humano, está amando a César dentro dele. Se você, ao contrário, percebe os equívocos, mas percebe também o Deus que habita o fundo dele, tanto quanto habita a nossa profundidade, você estará amando a Deus. Então, instituições, ideias, pessoas são compostas por um lado humano e um lado divino. É isso que os sábios da antiguidade vieram nos trazer com as tão disseminadas
figuras das esfinges, seres meio animais, meio humanos. E nos desafiavam dizendo: decifra-me ou te devoro. O que eles queriam dizer isso? Que nós precisamos discernir entre o que é de César e o que é de Deus, ou seja, os sábios da antiguidade perfeitamente integrados no projeto pedagógico do Cristo. Nós precisamos distinguir, decifrar-nos, decifrar tudo que existe, sua sombra e sua luz, sua humanidade e sua divindade, para questionar o que é dos homens, dando o questionamento, dando a dúvida, dando a investigação ao que é dos homens, e dando a idolatria apenas ao que é de Deus. Nós que temos invertido tudo, idolatrando homens e duvidando de Deus, andando, portanto, na contramão do Cristo, investiguemos se não é o caso de pararmos de idolatrar ídolos da música, do esporte, da política, pararmos de idolatrar filhos, cônjuges, amigos, líderes religiosos, idolatrando apenas Deus e destinando a todas as figuras humanas, assim como a todas as instituições, um olhar de lucidez, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A fórmula-chave é preciosa e urgente para todos nós nesses tempos de falsos cristos e falsos profetas, de falsos cristãos, falsos seguidores. Vivamos a verdade, porque a verdade nos libertará. Muito bom, muito prazer estar fazendo esses estudos juntos. Vamos festejar aqui com os nossos amigos, nossos colegas de classe, nessa turma tão gostosa. Adelaide Dias, boa noite. Gugu Souza, externando sua gratidão. Marco Aurélio Trindade, lembrando uma frase de Jesus, a última frase de Jesus: Pai, eles não sabem o que fazem. Somos nós, não é, Marco? Somos nós. Mônica Silva, lembrando de amigos desencarnados e encarnados, que todos eles, que toda a humanidade, que todos que estão nos corações e nas mentes dos que aqui se reúnem, ao vivo, dos que aqui se reúnem na gravação, dos que disseminarem esse nosso banquete de luz, recebam essa lucidez e esse encorajamento de bem viver. Andréa Santos, Domingos Natalo, Enirca Jazeira, André Salvatore, Sayonara Angélica. Muito boa noite a todos e fica o convite para continuarmos juntos durante a semana, todos os dias às 18 horas, e para disseminar. Compartilhe, multiplique luz. Seja um espelho limpo, porque espelhos limpos, diante de espelhos limpos, refletirão o infinito. Que assim seja com todos nós, graças a Deus, muito grato pela sua presença e até a próxima.